Olá, tudo bem, gente? Eu sou o professor Fabrício Mayan, você está no meu canal, professor Fabrício Mayan, e nós hoje vamos terminar esse processo de organização do terrorismo falando da questão da Síria, beleza? Então, nós vamos agora terminar esse processo de organização sobre o terrorismo. Valeu! Bom, vimos em aulas anteriores como foi que o terrorismo surgiu, como foi que surgiu a disputa entre o povo muçulmano e o povo do Ocidente. Então você já está craque. Se você está me acompanhando nas aulas anteriores, você já conhece tudo que precisa sobre o Oriente Médio para fazer a prova e gabaritar todos os concursos que você, porventura, tiver questões que envolvam esse tema. E aí nós chegamos justamente na questão da Síria. Gente, repare bem, a Síria é um país que se envolveu em um confrontamento muito substancial a partir do momento em que a Primavera Árabe se estabeleceu no final de 2010 ali no norte da África. A Primavera Árabe, nós já falamos, começou na Tunísia, se espalhou pelo norte do continente africano e chegou até o Oriente Médio. Imagine que, embora a Primavera Árabe tenha se iniciado em 2010 lá no norte da África, foi em 2011 que a Primavera Árabe ganhou força. Então, como você pode ver aqui, ó, a Primavera Árabe começa aí no norte da África, como você está vendo aqui no mapa ao meu lado, e ela se projetou em 2010 a partir da Tunísia, o país que você está vendo marcado, e a figura do Mohamed Bouazizi, num processo de imolação, quando ele tentou pela própria vida, como você pode ver a imagem aí do Bouazizi, iniciou eventos de manifestações dos jovens muçulmanos, aqui você está vendo as manifestações da Primavera Árabe, que se transferiram para todo o mundo árabe. O mundo árabe refere-se ao Oriente Médio, ao norte da África, tudo bem? E aí, quando esse conjunto de manifestações originados pela juventude acabou chegando no Oriente Médio, os países que eram colaboradores dos Estados Unidos da América acabaram resolvendo as questões de manifestações da juventude de uma forma melhor. O Estado conversou, dialogou e você não teve tantas rusgas nesses países. Porém, na Síria, o país que você está vendo aqui agora ao lado, que é governado pela família dos Assades desde 1975, e aqui você vê o atual líder, né, da Síria, o Bashar al-Assad, as manifestações da Primavera Árabe acabaram sendo sufocadas com uma violência muito grande produzida pelo Estado sírio. Aí você pode ver as imagens de toda a conturbação que ocorreu na Síria, né? As manifestações geradas pela Primavera Árabe, a truculência com que o governo sírio atuou para conter essas manifestações, de modo que a Síria acabou se envolvendo numa guerra interna, numa guerra civil sem precedentes. De um lado, os leais ao presidente, melhor dizendo, ao líder, né, Bashar al-Assad, e do outro, os rebeldes que formaram o chamado Exército Livre. E aí, quando essa convulsão da guerra civil na Síria começou a ocorrer, a gente passou a ter cenas grotescas, né? Muitas mortes, muita gente acabou perdendo, né, a vida nesse confronto, até que você teve o ápice, quando supostamente o governo Assad usou o gás sarin, produzindo as vítimas que você está vendo aqui, muitas crianças, muita gente morreu vítima, né, da pulverização do gás sarin, e essa briga que se estabeleceu na Síria a partir de 2011 ganhou um contorno mundial. Claro que, a essa altura, a situação da guerra civil na Síria havia se estabelecido como a pior possível, e a Síria, sempre apoiada incondicionalmente pelo seu fiel escudeiro, a Rússia, conseguiu, de alguma forma, manter-se na conjuntura do governo Assad, porque a Rússia meio que evitou, que inibiu uma ação mais extrema do Ocidente na Síria, mesmo diante, como você pode voltar a ver aqui, das imagens da morte das crianças pelo lançamento do gás sarin. Então, a guerra civil da Síria consumiu o país. E foi nesse momento, nesse instante, que o Estado Islâmico se aproveitou
dessa fragilidade interna na Síria para invadir o norte da Síria. O Estado Islâmico, que já havia se estruturado no norte do Iraque, o Estado Islâmico, que é um grupo que ganhou força no Iraque, liderado pelo Bagdá, né? E isso fez com que o Estado Islâmico, ao ganhar força no Iraque, dominasse o norte do país e passasse a ter acesso aos poços de petróleo, às armas que haviam sido deixadas pelos Estados Unidos com o governo pró-americano na Síria. Ele tinha se fortalecido no norte do Iraque, ele surgiu com o nome de ISIL, né? Estado Islâmico do Iraque Levante, e se aproveitando de toda a convulsão interna que a Síria acabou apresentando, como a gente viu nas imagens, o Estado Islâmico aproveita e se projeta para o norte da Síria, e como você está vendo nesse mapa aqui, você formou o Califado do Estado Islâmico justamente nessa faixa que liga o norte do Iraque ao norte da Síria. Quer dizer, oficialmente, esse grupo terrorista, que é um grupo extremamente diferente de tudo que já ocorreu e que já se produziu na sociedade, ocupa a faixa do norte da Síria, do norte do Iraque, e declara efetivamente formado o seu califado. Califado é uma monarquia religiosa, onde o líder religioso, no caso, o chefe na hora do processo de formação, na época do processo de formação do Estado Islâmico, que era o Abu Bagdá, se intitulou Califa, como você vê aí nessa faixa de dominação do Estado Islâmico, né? E ele declarou a formação do ISIS, Estado Islâmico de Iraque e Síria. Fortaleceu a célula do grupo terrorista e trouxe para dentro da Síria mais um problema. Quer dizer, além da guerra civil que a Síria travava com os revoltosos, né? Os manifestantes da Primavera Árabe, agora a Síria tem um problema também com o Estado Islâmico, e ela acaba sendo dividida nessas três bases. E aí, quando o Estado Islâmico se forma, criando esse califado, ele vai ganhar mais projeção internacional, ele vai, além de produzir essa formação de estrutura de Estado não oficial, claro, ele começa a produzir ataques sistemáticos ao Ocidente. Lembrar que esses ataques foram iniciados em 2014, quando a França foi vítima, né, pelo atentado que aconteceu na sede do jornal Charles Hebdo, que foi um jornal que publicou de forma satírica a imagem de Maomé, fazendo indução ao homossexualismo, coisa que não se faz, afinal de contas os muçulmanos preservam a imagem de Maomé acima de tudo. E quando você blasfema a imagem dele, você está se condenando a uma resposta. E a partir de 2014, a França começou a sofrer ataques. Você teve o ataque no jornal Charles Hebdo, você teve o ataque no Bataclan. Esses ataques não ficaram centralizados apenas na França, claro, eles se disseminaram pela Europa. Você teve, por exemplo, a transferência de ações do Estado Islâmico, por exemplo, em Bruxelas, na Bélgica, o coração econômico da União Europeia. Você teve o ataque também do Estado Islâmico na Turquia, no aeroporto em Istambul. Quer dizer, o Estado Islâmico passou a produzir ações sistemáticas contra o Ocidente mais perto que o Ocidente da Europa. De modo que o Estado Islâmico criou uma arruaça na Síria, no Iraque, provocou o Ocidente e recebe a resposta de todos aqueles que foram de alguma forma molestados pela ação do Estado Islâmico. O Ocidente, apoiando a Turquia, produz ações sistemáticas contra o Estado Islâmico. No Iraque, o governo iraquiano, apoiado pelo Bashar al-Assad, produz uma ação sistemática contra o Estado Islâmico. Então, na Síria, Assad e Rússia acabam atacando o Estado Islâmico. Quando você vai analisar isso sobre o prisma do Iraque, o Iraque tem o apoio dos Estados Unidos. O governo que ficou lá foi um governo pró-americano. E o ataque iraquiano, sobre o Estado Islâmico conta com o aval dos Estados Unidos. E para terminar esse emaranhado de problemas, você tem a questão dos curdos. Os curdos, você vê a imagem aqui do povo curdo, eles reivindicam a criação do Kurdistão, que seria o país deles. O lugar dos curdos, né, na tradução do dialeto curdo. E aí, como os curdos habitam as regiões no norte do Iraque, no norte da Síria, na Turquia,
Essas ações do Estado Islâmico que desestabilizaram tanto o Iraque no seu governo como a Síria, favoreceu aos curdos. Imagine, por exemplo, você pode ver aqui no mapa que já existe o Kurdistão iraquiano. Está vendo aí no norte do Iraque? Os curdos já se intitulam donos dessa região, anunciam a criação de um pseudo-país e, de repente, depois que a gente observa esse cenário de total desregulação geopolítica que se mergulhou o Iraque e a Síria, com essas ações múltiplas, com a intenção, claro, de conter o Estado Islâmico, os curdos acabaram ganhando terreno. Eles se confrontaram diretamente com o Estado Islâmico, liberaram muitas cidades muçulmanas, ganharam a simpatia de uma ala muito grande entre os muçulmanos, de modo que você consegue perceber que todas essas ações que o grupo terrorista Estado Islâmico produziu trouxe uma nova roupagem, uma nova relação geopolítica na área. Cabe me lembrar a vocês que nas linhas gerais você vê as ações do Estado Islâmico sendo confrontadas por diversas forças, o que de alguma forma tem diminuído o domínio do Estado Islâmico, encolhido muito o seu califado. E agora em 2017, em maio de 2017, entre maio e junho, a Rússia anunciou que provavelmente em um ataque feito no norte da Síria, acabou produzindo o óbito, a morte do grande líder do Estado Islâmico, Abu Baghdad. E realmente a imagem do Baghdad sumiu, isso nos remete à ideia de que provavelmente ele realmente tenha morrido com esses ataques, e o Estado Islâmico acabou perdendo força. Claro que o Estado Islâmico atuou recentemente em Barcelona, em uma das avenidas mais movimentadas, da Espanha, La Rambla, e aí você teve uma ação de um caminhão desgovernado que saiu atropelando, as mesmas ações sistemáticas que o Estado Islâmico ou realmente faz ou assume a culpabilidade, mas em linhas gerais o que a gente percebe é que as ações contra o Estado Islâmico trouxeram de fato um enfraquecimento, o que não quer dizer que esse grupo esteja morto, longe disso. Para continuar vivo, a tendência é que ele continue atuando no Ocidente para manter a sua presença, para manter as suas ações, para justificar a sua ideologia. Então, nós precisávamos fechar todo esse emaranhado, mostrando a vocês as ações que nós vimos aqui no Oriente Médio, como você vê essa região conturbada do petróleo, e essa é a realidade que você precisa ter para fechar todo esse apanhado que nós estamos produzindo, nesse contexto de análise da sociedade muçulmana. Beleza? Tudo tranquilo, tudo claro, brocando aí no vestibular, brocando nos concursos, e lembre-se sempre de me seguir nos meus endereços eletrônicos, dê like, curta, indique o canal para o professor Fabrício Mayan, o WhatsApp 999002705, também me siga no Instagram, na minha fanpage, e beijo, e não se esqueça, estude todas as aulas na sequência que a gente fez esse desfecho final para você brocar nos seus concursos e provas, Fui! Tchau, gente!